Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos para uma pergunta. Você já teve uma DR mental? Como assim? Sabe aquela discussão com a pessoa que te tirou do sério ou que fez alguma coisa que você não gostou e você ficou dentro da sua cabeça tendo DR, discussões e falando tudo que você queria para a pessoa, só que isso foi tudo dentro da sua cabeça? Ou, às vezes, nem aconteceu alguma coisa, né? Ainda nem deu tempo de acontecer algo que desagradasse você. Só que dentro da tua cabeça, você já previne algo que a pessoa vai fazer que vai te incomodar, ou quando dá o senso de revolta dentro da gente, a gente quer jogar as verdades na cara da pessoa. Quantas discussões dessas você já teve? Quem nunca, gente? Com todo mundo, com filho, com pai, com mãe, com cliente, com marido, com namorada, com chefe, com colega de trabalho, com fulaninho que a gente viu no Instagram, no Facebook, né? Tô no Canadá, gente, aqui a gente usa o Facebook ainda, sabe? Então, quem nunca teve uma discussão mental, mas que nunca saiu do mental? Até aí, sem grandes novidades. Onde que isso se torna um problema? Por um acaso, dentro dessas conversações isoladas dentro da sua cabeça, você sente que há uma repetição, que há um ciclo negativo, que você fica ruminando aquilo, mas não consegue resolver de fato? Quando a pessoa está perto de você, você já dormiu, já tomou um banho, já tomou uma taça de vinho e aquele problema já diminuiu e você já não está mais tão irritado, ou tão revoltado, tão bravo, tão chateado como você estava antes e deixa passar. Ou quando você está diante da pessoa, você não tem coragem de falar as coisas que você gostaria de falar. Ou você pensa nas consequências que aquilo teria. Sabe o que está por trás disso tudo, na verdade? O nosso controle. Por quê, gente? Porque dentro da nossa cabeça é muito seguro. A gente cria o script, a gente é o diretor da cena, a gente monta os personagens, tendo reações do jeito que a gente bem entender, e a nossa fala é livre. A gente dirige a nossa fala, a gente desabafa o tanto que a gente quer. Então é muito seguro ter esse tipo de discussão dentro da nossa cabeça. Mas e quando a gente vai para a roda? Como que faz? E o medo de falar para o teu chefe as verdades e ele te mandar embora? E o medo de você falar isso para os seus colegas de trabalho e tornar a equipe num ambiente ainda pior? Falar para o teu pai e para tua mãe? Jamais, eles não vão entender você mesmo. Para que você vai perder o tempo, né? Falar para o marido, falar para a esposa, às vezes é até mais fácil, né? Você já tem mais intimidade, até fala, mas as coisas não mudam. E aí você fica com aquele senso de desrespeito, de frustração, né? Com os filhos, então, nem se fale. Então, meus queridos, que eu quero com esse vídeo, né? Primeiro, normalizar a tua cabeça, tá? É muito comum as pessoas que têm essa discussão mental tomarem o floral White Chestnut, porque o White Chestnut é o floral para o excesso de pensamento, para pensamentos obsessivos, pensamentos que invadem a nossa cabeça. Então tem gente que tem a mente mais agitada e fica tomando o White Chestnut e fala: nossa, Adri, parece que não melhora. Então, eu tenho uma teoria. Não é que não melhora. Primeiro que as nossas mentes, elas pensam mesmo, né? Tá tudo normal. Agora, quando a gente se pega nesses pensamentos repetitivos, nessas discussões isoladas que mais causam pra gente frustração, porque é horrível você ter essas DRs dentro da tua cabeça, e quando a vida real acontece, você não consegue resolver com a pessoa, né? Como eu disse, é óbvio, dentro da tua cabeça, você tá mandando em tudo. Então, quando você vai para a vida real, você tá vulnerável. Aquilo que você programou que o outro ia responder, não necessariamente o outro vai responder. Sem contar um monte de personalidade, né? Tem gente que tem dificuldade de falar, gente que tem medo de falar, gente que não recebe não, né? De um jeito fácil, que é muito orgulhoso. Então, tudo isso é um impasse para que a gente se coloque verdadeiramente nas relações e se coloque com o desejo de solução, porque isso também é importante da gente colocar aqui em cima da mesa, tá? Vamos falar a verdade aqui, meus amores. Às vezes, a gente quer tanto que as coisas sejam do jeito que a gente quer
que a gente nem ousa tentar resolver, sabe? Então, além dos nossos problemas de comunicação e personalidade, a gente de fato não quer sair desse lugar que é desconfortável, mas que é seguro, que é o que está dentro de mim, eu resolvo do meu jeito. Só que isso causa muita frustração, porque quando a gente vai para a vida real, as coisas que a gente não quer, né, as conversas e as relações e os problemas, eles continuam se repetindo. E adivinha só, eles vão ter essa tendência mesmo de continuar repetindo, porque enquanto a gente não se colocar na vida de uma forma verdadeira, vulnerável, tá aberto para receber sim e não, se sentir livre para dizer sim ou não, ser dono de si mesmo, ser apropriado de si mesmo, ser livre consigo mesmo num nível tão entregue que você sabe o que te faz bem, que você tem a liberdade para mudar de ideia e conversar consigo mesmo de forma honesta para saber o que você quer mesmo dessa situação. Eu lembro de uma cliente minha de muitos anos que a gente já trabalha, que no comecinho da sessão das terapias ela falava para mim, ela falava assim, Dri, nossa, eu fico discutindo com meu marido dentro da minha cabeça, toda noite é a mesma coisa, ele sempre chega atrasado, me larga com as crianças, ou então eram coisas financeiras que ele e ela não se entendiam, tinham pontos específicos, só que ela nunca tinha coragem de falar para ele. Todas as vezes, quando ele chegava, ela agradava ele, ela fazia janta, ela fazia todas as coisinhas porque ela não queria discutir. Mas dentro da cabeça e do coração, ela ficava ruminando, ruminando, ruminando e aquelas coisas não se resolviam. Até que um belo dia, conversando, ela tomou essa essência aqui, ó, que é o floral clematis. O que é o floral clematis? O clematis é para trazer a gente pro presente, para dentro do corpo, para a vida real. É quando a gente fica só nas ideologias, nos planejamentos, no desejo de uma vida colorida, mas a gente não consegue ter força para trazer isso para o concreto. Ou porque a gente não se sente capaz, ou porque a gente está muito distraído mesmo, ou porque a gente tem uma cabeça que vai sempre para o futuro, uma cabeça muito teórica, ideológica, e a gente não tem essa força, não tem às vezes a consciência de que tudo é possível, mas eu tenho que trazer para o concreto. Não adianta eu criar um mundo inteiro na minha cabeça e não estar vivo e presente no concreto. Então a gente começou a trabalhar o clímax. No começo foi bem desconfortável para ela, bem desconfortável, porque ela foi obrigada a sentir umas sensações, questões emocionais dela com ela mesma que foram muito ruins. Ela ficou irritada, ela falou que ela ficava até mais atrapalhada do que ela estava acostumada a ficar. E ela sentia mais raiva do marido. Só que, gente, isso não é efeito colateral da essência. Sabe o que aconteceu? Foi o jeito que o sistema dela, emocional, mental, energético, todo o sistema dela encontrou nessas reações uma forma de comunicar para ela o que de fato ela precisava olhar. E sabe qual foi a conclusão que ela chegou? Gente, vocês não vão acreditar. De que a vida que ela estava levando era perfeita do jeito que ela queria. Ela só não tinha se dado conta. Por quê? Porque ela vivia presa dentro de várias amizades e movimentos, mas num sentido de que o homem e a mulher dentro de casa precisam ter a mesma função. E, gente, cada família funciona de um jeito, né? Eu conheço aqui no Canadá, então. Aqui tem muita mulher que trabalha fora e o homem não trabalha. O homem é quem cuida das crianças, leva na escola, faz o papel de mãe dentro de casa, né? Então, gente, estamos em 2024. Sejamos livres, né? Cada um é o que é, cada família funciona do seu jeito. Mas, claro, a gente ainda está preso ainda a muitos paradigmas, a muitas limitações sociais do certo e errado. E era o caso dela. Então ela tinha muitas amigas que ficavam buzinando na orelha dela, ela tinha muitas amigas que ficavam falando de discussões com os maridos delas, e ela acabou sendo meio que, né, ela impregnou nela esses conceitos. E aí o clematis fez qual serviço? De fazer com que ela entrasse em contato com ela mesma. E ela passou sim, gente, por essas catarses. Por quê? Porque ela estava tão cega, ela estava tão distante dela mesma que ela não sabia onde que começava aquela discussão dentro daquela cabeça e onde que terminava. Por que que quando o marido chegava ela agradava o marido, mas a hora que o marido não estava perto e ela ficava brava com ele, brigando dentro da cabeça, por que que aquilo não se resolvia?
porque ela precisava fazer uma reunião com ela mesma e o floral faz isso. O floral faz com que a gente faça obrigatoriamente um trajeto para dentro e é uma DR consigo, não uma DR dessas que a gente controla na nossa cabeça, é uma DR do coração. É uma DR que os nossos sentimentos são colocados ali fica bem encostadinho lá e aí você se pega na esquina e fala, e aí? O que você quer mesmo? Quem é você? De verdade. Olha para dentro, sente. Quem é você? E aí na sessão seguinte, ela me contava chorando, que era um choro de libertação, que era um choro de alívio, que era um choro de aceitação. Ela falou, Dri, eu adoro a rotina que eu tenho. Eu adoro cuidar dos meus filhos, eu adoro fazer o pratinho do meu marido, eu adoro isso tudo e a gente se dá muito bem. Ele me compensa em tantas outras coisas que eu detesto fazer, porque ele era aquele maridinho que adorava, sabe, consertar chuveiro, pintar parede, reformar as coisas da casa. Então assim, eles se encaixavam muito bem. Eles se encaixavam muito bem, só que ela ficava numa dinâmica perdida na cabeça dela, tadinha, achando que tudo que eles viviam era errado. E não era. Eles se completavam perfeitamente bem. Só que por que eles viviam brigando também? Porque dentro da cabeça dela, por mais que diante dele ela não tinha coragem de falar as coisas, gente, isso é muito importante também, tá? Anota esse ponto. Essas discussões, elas criam um processo energético que faz com que a gente tenha esse magnetismo. Então, às vezes, você não precisa brigar com a pessoa. Você não precisa falar nada para a pessoa, só que você fica pensando tão mal dentro da tua cabeça a respeito daquela pessoa, você discute tanto com ela dentro de você, que quando você tá perto, é como se a pessoa já tivesse, sabe, resistindo a você. Por quê? Porque, de fato, dentro da tua cabeça, você tá emanando uma energia muito ruim para a pessoa. E eles estavam em crise de casamento não porque eles não se entendiam, mas porque ela criava constantemente um magnetismo ruim. Depois de toda aquela ruminação, né, de discussão mental, ela criava um magnetismo ruim. E quando o marido estava perto, por mais que ela agradasse ele, não tivesse coragem de discutir, estava uma energia horrorosa, porque ela pensava tão mal a respeito dele, que mesmo que ela colocasse toda aquela pintura, o energético tá lá, né, gente? A gente sente, nosso corpo sutil é o primeiro que chega, né? Então foi uma libertação. E ela chorava, ela falava, Adri, a gente começou a se entender como quando a gente começou a namorar. E eu tô me sentindo tão livre de poder ser a mulherzinha. E eu tô me sentindo tão feliz de deixar ele nesse lugar de homenzinho da casa. E a gente sempre se entendeu tão bem. Eu não sei que horas que eu me perdi. Eu falei pra ela, não se preocupa. Você não tá aqui pra saber que horas que você se perdeu. O importante é que você se achou, né? Então, meus queridos, pensem com os botões de vocês, tá? Primeiro, é normal ter discussão dentro da nossa cabeça. Segundo, é normal a gente querer ficar só dentro da cabeça muitas vezes porque é um lugar seguro. Quando a gente vai para conversar com o outro, obrigatoriamente, a gente está num lugar vulnerável, né? A gente perdeu o controle, o outro é livre, ele vai te responder o que ele quiser, que não necessariamente é aquilo que você quer ouvir, então é um lugar de vulnerabilidade. Por mais que a gente, eu estudei a técnica da comunicação não violenta, tudo bem, você pode se colocar na conversa de uma forma amorosa, receptiva, vulnerável, empática, tudo isso facilita, claro, mas precisa facilitar de uma forma genuína. Tem uma coisa que muita gente que estuda a comunicação não violenta não se atenta que é: você não está treinando para ser um robô, você não está treinando para manipular os outros e ganhar conversa. Você está aprendendo a despertar a tua empatia e desenvolver uma comunicação não violenta. Jamais com o intuito de manipular, jamais com o intuito de dirigir a discussão. A empatia genuína, o desejo genuíno de se colocar precisa ser num espaço igual ao espaço que você dá para o outro, porque isso é difícil, gente. Vamos ser honestos, né? É difícil, a gente quer naturalmente ganhar a conversa, a gente quer que o outro entenda a nossa parte, mas na maioria das vezes a gente não está aberto para entender o outro. Por quê? Porque a gente está tão dolorido já, né? Que quando a gente vai se colocar na conversa, a gente quer mostrar para o outro a nossa verdade, mas é tão difícil estar pronto para ouvir a verdade do outro, e às vezes a verdade do outro se encaixa na tua.
Mas e o medo, né? E o medo de não se encaixar? Pensem nisso tudo com carinho, tá? Então, assim, falando dos florais, White Chestnut é uma essência que ajuda muito para quando a gente está com a cabeça muito atordoada, muitos pensamentos, mas não de discussão que a gente cria dentro da nossa cabeça e fica remoendo. São pensamentos que vêm do nada. Se é esse tipo de pensamento que você tem, o White Chestnut ele pode ajudar. Mas o que eu sinto que é importante, né, quando a gente fala de cabeça bagunçada, pensamentos negativos, pensamentos rápidos, a gente precisa parar para sentir os nossos sentimentos. Você está com raiva do outro, essas discussões, ela tem um tom de raiva, então você precisa de Holly, que é o floral da raiva. Tem um tom da reclamação, da mágoa, do vitimismo, da lamúria. Então você precisa de Willow, que é o floral que cuida disso tudo. Agora, por que o Clematis, né, foi tão maravilhoso e foi o que virou a chave para essa minha cliente? Porque, gente, o Clematis é o floral da presença, do enraizamento, do presente, do aqui e agora, do materializar. De sair do mundo da ideologia, da fantasia, do eu queria tanto que fosse verdade e trazer para o concreto, despertar em nós a coragem de fazer acontecer, o ímpeto da ação para fazer acontecer, a sabedoria de o que eu tenho que fazer para acontecer, é a vontade de estar presente, é a percepção de que a melhor coisa que se tem é estar no presente, porque é tudo que se tem. E esse senso gostoso de estar na vida, sabe? O Clematis, ele é maravilhoso, gente. Tem aqui o playlist com todos os florais, vocês sabem, né? Então, mergulha no Clematis e vê como que você se sente, tá? E eu quero fazer um convite para vocês, né? Vocês sabem que já estamos aqui namorando uma série que eu vou trazer para vocês a minha experiência pessoal com cada um dos florais, o que em mim cada uma das essências despertou e como que eu sei disso, né? Primeiro porque há 17 anos atrás, quando eu fiz o meu curso de florais, isso foi obrigatório, né? Nós, terapeutas florais, a gente experimentou cada um dos florais para sentir na pele qual que é o efeito da essência. E essa é a proposta do Colegiado da Vida. É um caminho de autoconhecimento, um caminho de ativação de todas as nossas virtudes, um caminho de desbloqueio, de limpeza de crenças, de antídoto contra cada detalhezinho que você fala, isso é ruim em mim, eu preciso me trabalhar nisso, isso é crença, isso é da minha personalidade, é horroroso. Então o floral, ele faz exatamente esse trabalho, os 38 florais. Cada um deles trabalha um setor da nossa personalidade e ele vai fazer essa varredura. Ele elimina tudo aquilo que a gente enxerga como defeito, ele elimina memórias, crenças, traumas, tudo que faz com que a gente se perceba de uma forma equivocada e ativa o oposto positivo em 38 setores das nossas emoções e da nossa personalidade. Não sobra pedra sobre pedra, gente. Sobra a gente com todo detalhe de que a gente é na ativação da nossa perfeição. E isso, segundo o nosso Clematis, existindo na prática do nosso dia a dia. É um caminho sem volta, porque é um caminho de retorno à essência. Então, se você quiser fazer esse trajeto, e gente, acesso vitalício, tá? Você faz esse trajeto quantas vezes você quiser. Eu te encontro todo mês para a gente fazer um ajuste ao vivo. Sim, é uma terapia mensal. Se você não sabe, as sessões terapêuticas com os florais de bala são mensais, tá? Não é igual a psicoterapia que a gente faz semanalmente. O floral é uma vez por mês, porque durante o mês inteiro você vai estar com o teu floral fazendo essa terapia 24 horas por dia em você. E no Colegiado da Vida, a gente faz terapia mensal. Então, se você entrar hoje, você tem acesso vitalício, nossos encontros mensais, arquivo desde 2021 de todas as terapias que já aconteceram, que estão guardadinhas lá no grupo para você acessar. Tantas e tantas e tantas aulas sobre vários temas do autoconhecimento, sobre o Dr. Bach, como são os florais, como que eles funcionam. E, se você quiser, tem um módulo especial para formação de terapeuta. Se você ainda por cima, todo mundo faz, tá, gente? Porque todo mundo se apaixona. Se você quiser virar um terapeuta floral com certificado,
tá tudo certinho lá para você no Colegiado da Vida. Que delícia, né? Tô te esperando lá então, gente. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou então é só acessar o site adrianasouza.com.br/colegiado da vida, mas tem o link bem bonitinho aqui embaixo só para você clicar e encontrar todos os detalhes. Eu te espero de braços abertos no melhor lugar do mundo. Eu espero do fundo do meu coração que você encontre a sua essência perfeita, porque ela já está pronta dentro de você. É só acessar. Um beijo.